Aleluia, glória a Deus. Eu não sei tu, mas eu estou sentindo um certo calor pelo aquele botão ali que o Senhor está apertando. Eu já estou me catapultando. Ainda bem que já tem uma viagem na outra semana para a Suécia, para a Europa com a Marta. Já estamos no mover ali, né? Oh, Jesus. Eu quase viajei a 2001, Jorge. Foi uma das primeiras viagens contigo e com Christian, aonde na Suécia depois concluímos em Portugal num retiro com vários obreiros, onde tu falava intensamente de ser uma porta aberta para as missões. E naquele 33 dias que eu caminhei com Jorge e com Christian, eu voltei totalmente diferente. Antigamente eu achava que eu já fazia discípulos e que já estava cumprindo Mateus 28. Porto Alegre, interior do Rio Grande, partes do Brasil. Mas naquela viagem, meu coração se converteu completamente também às nações. Foi algo espiritual. Foi algo que me virou de cabeça para baixo e mudou toda a minha vida, nossa casa, a família, filhos, Martinha, o alto preço de não nos pertencermos a nós próprios, a próprios colegas aqui, o presbitério, a igreja, os irmãos, os discípulos abriram mão para que pudéssemos também, como igreja, nos converter às nações. Eu creio que a percepção profética que eu tenho hoje é que essa palavra e esse fim de semana, junto com Jorge, nessa Páscoa, é um upgrade, é um além, é um superior passo, para que todos nós, como congregações, possamos dar resposta ao Senhor, numa outra intencionalidade. Jonathan, abracei ele lá atrás, ele perguntou: pai, tu estás bem? A tua cara está um pouco estranha. E eu disse: é que eu vou ministrar depois do Jorge. O que tu falas? Mas o Senhor sabe, é na dependência dEle. Deixa eu começar dessa seguinte maneira. Eu aprendi depois de algum tempo, cada vez que a Marta me chamava para um DR, eu demorei um pouco para aprender. E cada vez que ela começava, John, precisamos conversar, e ela falava com aquelas duas siglas que eu demorei um pouco para cair a ficha, já tremia na base. Discutir a nossa relação. Conversa de homem e mulher, esposa e marido. Né, a Marta, claro, com toda a graça, né, ela é uma ovelha, ela é Raquel, só que ela é Marta. Marta é senhora ovelha. Então, quando ela chega assim, eu orei, eu jejuei, eu busquei o Senhor, tu diz: já estou me arrependendo. Eu queria, Jorge nos trouxe esse macro, e minha cabeça já está viajando e me reunindo com os discípulos, com os companheiros, com os colegas, e vamos estar juntos, alguns de nós, na segunda-feira também com Jorge. Então, nosso coração fervilha sobre isso, mas eu queria trazer para o pessoal, nessa segunda parte dessa manhã, para algo mais íntimo. Nesses dias, ministrando sobre o discipulado de novo, Deus me deu também uma palavra profética daqueles 4 momentos que Pedro teve com Jesus. João capítulo 1 fala na primeira vez que André, o irmão dele, levou ao Messias. E ali Jesus olhou para Pedro. Olhou profundamente ao seu coração. Outro é Lucas 5, quando na pesca maravilhosa, Jesus manda soltar as redes à direita do barco, e as redes ficam tão cheias de peixes que eles têm que chamar os companheiros.
E ali, eu não sei bem o que passou na cabeça de Pedro, mas no coração dele, certamente argumentou sobre Jesus, carpinteiro, filho do carpinteiro. Eu sou pescador, a minha especialidade é pescaria, a tua, Jesus, é a questão de madeira, marcenaria, carpintaria. Mas ali, quando Jesus, Ele é o Senhor de tudo e de todos, dá a orientação para aquela pesca, agora Pedro cai de joelhos, confessando a sua incredulidade, dúvida, temores, criticando certamente até a pessoa de Jesus, como pescar ao meio-dia, mas ele vendo o milagre sobrenatural, ele cai e pede perdão, e confessa Jesus como Senhor, e o Senhor o toma, certamente pela mão, e diz, daqui em diante, Pedro, tu vais ser pescador de homens. O terceiro momento já é mais para o final do discipulado, quando Jesus chama ele em Lucas 22, o diabo pediu para cirandar a tua vida, mas também está escrito no original, as vossas vidas. Eu, porém, orei por ti. Quando tu te converteres, apacenta teus irmãos. Eu não sei ali de novo que pensamentos Pedro teve, porque ele diz, Senhor, se todos te abandonaram, eu não vou. Havia ainda arrogância, orgulho, soberba, prepotência. O Senhor sabia melhor, Ele disse, hoje mesmo tu vai 3 vezes me negar antes que o galho cante. Ele próprio, Pedro, não conhecia o seu coração, mas Jesus disse, eu orei por ti. Eu quero dizer para alguns de nós aqui que estamos nesse vento do inimigo, de ataques, de situações tão complexas que alguns de nós, numa mistura de querer servir o Senhor e de outro lado ainda confiando no nosso braço, mas o Senhor diz, eu oro por ti, e quando houver uma completa conversão da tua e da minha vida, o nosso alvo é servir a igreja do Senhor. O quarto momento profético de Pedro é depois de toda a frustração com ele próprio, decepção, tristeza, dor, vergonha, quando depois ele se dá conta que ele negou ao amado Jesus, o Messias crucificado, e ali em profunda tristeza, ainda lembro o olhar de Jesus para Pedro. Deve ser algo que nunca mais saiu do coração de Pedro. Mas Jesus chama Pedro para essa DR, para essa relação profunda, e vai curando. Se tu me amas, a conversa é contigo e comigo, não é o rebanho, não é os discípulos, não é a obra, não é a missão urbana, regional, mundial, em primeiro lugar, é uma questão tu e Deus, eu e Deus. Se eu amo o Senhor, eu vou fazer discípulos. Se eu amo o Senhor, eu vou cuidar das ovelhas e dos discípulos, eu vou pastorear o rebanho do Senhor. E ali no capítulo 21 de João, as últimas palavras de Jesus para Pedro é, Jesus, segue-me. Possivelmente vários de nós aqui estamos em alguma fase dessa caminhada no discipulado. Alguns de nós estamos frustrados, decepcionados, cansados, desamparados, chateados, incomodados ao longo da nossa vida e nossa caminhada. Eu vou usar o termo chutando o balde, pendurando a chuteira, puxando o freio de mão. Mas o Senhor, hoje de manhã, Ele continua olhando dentro do teu coração. E Ele diz, olha bem para mim. Eu continuo o mesmo lá do início. E eu te chamo para me seguir e ser meu discípulo. E ganhar e fazer discípulos para mim. Nessa manhã, a cura,
Nessa manhã, obrigado, há bálsamo de Gileade. Nessa manhã, há um óleo que desce do alto, trazendo cura, resgate, restauração, um ânimo novo, para que nós possamos prosseguir em fazer discípulos. Você diz amém? Vai nos tocando nessa manhã, Senhor, para que nossos olhos possam estar prontos, com intencionalidade, para essas dimensões que acabamos de ouvir, nessa primeira parte, de uma forma tão tremenda. E nós queremos optar em escolher, em obedecer, para não sermos somente pela dor, pela perseguição, pelas situações que tu vais promover, porque tu vais levar a tua igreja à missão integral. E eis-me aqui, Senhor Jesus. Deixa eu trabalhar contigo em algumas questões aqui, considerações, algumas muito particulares sobre a nossa realidade, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas possivelmente alcança outras cidades e igrejas também. A primeira parte, Henrique, não Bernardo, é sobre, então pode dar ali, é acerca da nossa relação. Eu quero apenas pensar aqui, por causa do horário, do tempo, não extrapolar, mas estamos bem, estamos tranquilos. Vamos deixar que essa palavra venha para nós como um checklist, como um avaliar da nossa relação. Pode tocar na primeira parte. Vem nessa introdução, João Nelson estávamos juntos no presbitério na terça-feira, e João Nelson, com tanta graça, nos lembrou do texto de 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 10, 12, 13, que vai falando, reparando as deficiências da nossa fé. Aqui vem essa palavra que eu tanto amo, aprendemos com nossos pais, catartismos, retordenamento, essa correção. Ele fala aqui, reparando, buscar as crianças de 3 anos. Os meus já têm 30 e poucos, então, mas eles vão buscar as crianças deles, aleluia. Voltando para cá, reparando as deficiências da nossa fé, corrigindo o nosso andar, nossa conduta, e ele vai dizendo, para que o amor entre nós aumente, entre nós, nos relacionamentos, mas também para com todos, para com os de fora, para todos, em toda parte, em todo lugar, e o nosso coração seja guardado, confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor. Inúmeras vezes, já nessa manhã o Senhor foi falando, Ele está voltando. Com isso, nós vemos aqui então esses 3 pontos principais, e vai operando em nós esse retornar da nossa fé, do nosso crer, da nossa vida, da nossa andar, do nosso viver. A fé nunca é divorciado, distanciado do nosso caminhar, sempre é algo conjunto, é algo que anda, nossa fé, nosso crer com o nosso caminhar e o nosso viver. Dessa forma o Senhor vai operando em nós, levando numa expressão exponencial o crescimento do amor entre nós. Amor ao Senhor, amor uns aos outros, amor aos irmãos, amor às pessoas que estão ao nosso derredor. A palavra fala que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria, mas que assim não seja na tua e na minha vida. Que o amor permaneça intenso em todas as dimensões. E isso operando em nós a santidade dele na volta de Cristo Jesus. Aleluia. Eu separei 7 blocos aqui. Vamos tocar neles rapidamente. A primeira é checando o nosso vínculo. Em primeiro lugar, claro, com a cabeça, Cristo Jesus. Ontem, Jorge e nós falamos muito sobre isso. Mas também é Cristo Jesus, corpo.
Deus tem nos dado o privilégio de termos pais e mães espirituais, uma conexão específica da vida de cada um de nós dentro do corpo de Cristo. Pais que cuidam de nossa vida, há um relacionamento específico, como os vimos ontem, é de compromisso, é de relacionamento, é um compromisso de aliança para edificação e frutificação. E a primeira pergunta é: esse vínculo é nominal? Esse vínculo é apenas teórico, tem um nome, mas Apocalipse fala, tem um nome que vive, mas está morto. A igreja de Sardes, capítulo 3 de Apocalipse, é algo apenas figurativo, ficção, ou é algo real, verdadeiro e funcional? O Senhor quer para que Ele encontre homens e mulheres qualificados para essa missão, nessa dimensão e nessa intencionalidade. Nós precisamos começar a partir de cada um de nós. A igreja diz amém. E não tem culpa, não tem acusação, não tem pressão. Não, é um chamado do Espírito Santo. É a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Então, por favor, é uma relação dessa DR do Senhor para contigo. Começando com nós, maridos. Eu sou discipulador da minha esposa, da Martinha. Do tempo dos guris solteiros, pequenos, Jonathan, Dani, Michael, uma das coisas mais preciosas que nós recebemos do Telmo, da Heloísa, de nossos queridos pais aqui, foi essa paternidade sobre nossos próprios filhos, nossa própria esposa. Eu sou profeta, eu sou rei, eu sou sacerdote, na minha própria casa. Você diz amém? E até hoje eu lembro de uma palavra do Telmo dizendo: na tua casa precisa haver um pastor. E cada vez depois que a Marta vinha, e eu não tinha resposta para tudo, e às vezes eu entrava na defensiva, e no contra-ataque ficava forte, mas aquela palavra do Telmo me libertou. E eu disse: aqui nessa casa tem pastor. Ovelhinha Marta, Raquel, vem, pode vir, aqui tem pastor. Muito era fake, porque depois eu voltava para o quarto e dizia desesperadamente: Senhor, agora fala comigo, o que fazer? A Marta tem uma lista de perguntas, eu não sei o que fazer, mas Senhor, agora provê a resposta. Com ela, deixa comigo. No quarto, Senhor, desesperado. Mas ali foi crescendo esse sacerdócio, esse profeta, esse rei da nossa casa, dos filhos pequenos, adolescentes. A resposta de Deus. Nós como homens e mulheres, casais, assumindo o nosso vínculo. Nós, posso dar o testemunho meu e da Martinha, tivemos o privilégio não só de ter os discipuladores como Erasmo e a Gelsa, como Rogério e a Alzira, mas nós tivemos companheiros que crescemos juntos e nos formaram. E glória a Deus por eles. Quantas vezes o Johnny e a Cilei, Ismael e a Rita, Ismael ainda, ele tinham combinado comigo que quando eu exagerava, ele dava um chute embaixo da mesa do presbitério, nos meus pés e na minha perna. E se não bastasse isso, ele diz: John, tu está sendo chato, repetitivo, insistente, acabou, fica quieto. É assim nosso trato. Nem vou contar do João Nelson, tá? Eu vinha lá para ele, chorando as pitangas. Aí ele disse: é assim mesmo, John, deixa Deus fazer. E a Cilei dizia: o que é uma ferida para um leproso? Eu agradeço ao Senhor pelos pais, pelos companheiros, pelos discípulos. A tua e a minha relação é verdadeira, é real.
Eu me lembro, depois que os meninos foram crescendo, que precioso foi o Duda. Eu vi o Everton da Joyce ali atrás, o Leandro Safi cooperando, o Nicolas, tantos outros irmãos cooperando com nossos filhos adolescentes, não tirando a autoridade, não tirando a minha responsabilidade. Em nenhum momento a Marta e eu terceirizamos a nossa responsabilidade para os discipuladores, cooperadores de nossos filhos, adolescentes e jovens, mas éramos equipe juntos, eles honrando e submetendo e checando, nós honrando e dando espaço e ouvindo. Como está a tua relação? Que o Senhor faça uma limpeza completa entre nós, que todos nós possamos migrar para um relacionamento verdadeiro, real e prático, que tenha consistência, que tenha frequência, intensidade. Você diz amém? O segundo ponto, para não alongarmos demais, já está aqui: atendendo o tempo decorrido. Hebreus 5:12. Atendendo o tempo decorrido, já somos adultos na fé, maduros, teleios, ou somos crianças necessitando de leitinho, infantis, egoístas, voltados só para nós, ou já saímos do estágio, como fala em 1 João capítulo 2, versículo 12 a 14, filhinhos, jovens e pais. Essa é a tua e a minha trajetória. Não é para ser filhinho sempre, é para ser jovem, a palavra de Deus habitando em nós, e tendo vitória sobre o inimigo, mas o alvo é ser pai e mãe espiritual. Pai e mãe espiritual não é aquele que é perfeito, mas é aquele que assume responsabilidade, é aquele que tem compromisso, é aquele que pensa nos outros antes em si próprio. Você diz amém? Senhor, basta de hoje essa meninice que há no meio da sociedade. Parece que tem uma geração aí, né? Nem estuda e nem trabalha. Vive na casa dos pais, ainda à custa dos pais, com seus 30 plus. Eu não vou olhar para ninguém para não dar indireto, porque tem alguns aqui. Ô Jeová, Senhor, toca. Mas hoje temos uma geração de nem. Não é nem e nem. Nem são discípulos, nem fazem discípulos. Jeová vai tocando. Claro que é uma palavra de bálsamo, eu não posso esquecer o consolo, o conforto, mas é melhor tu estar sentindo o assento, esquentando, a catapulta já está sendo acionada, o botão já está sendo quase tocado. Senhor, dá-lhe, toca. Oh, vai ser diferente esse ano de 2026 para todos nós. Em terceiro lugar, nessa responsabilidade, eu estou progredindo, coloquei para simplificar 3 áreas no propósito eterno. Eu sou discípulo, eu estou sendo conformado no corpo de Cristo, eu quero ser sal e luz na sociedade, eu quero fazer discípulos. Senhor Jesus, eu quero ser conformado à imagem dele, e nós temos enfatizado muito sobre o caráter e a vida. Romanos 8:29, para que ele seja, para que nós sejamos conformados à imagem e semelhança de Jesus. Gálatas 4:19, até que seja Cristo formado nas nossas vidas. Não é informado, não é conhecimento. Deixa eu falar de novo ali, no segundo ponto ali, no ponto anterior. Pais ou maduros ou mestres, não é os que têm um conhecimento e informação somente, é aqueles que começam a colocar em prática, pelas faculdades, exercitado pela prática. Eu sou pai, deixei de pensar em mim, para pensar nos filhos, na esposa, em primeiro lugar. Agora, Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé.
do pleno conhecimento, epignosis, conhecimento do alto, experimental, conhecimento de Cristo, que transforma a nossa vida, até a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, em unidade, em qualidade, em quantidade e em finalidade. Oh, Jesus! Todavia, entretanto, o caráter e a vida não é a única área que eu preciso focar no caminhar do discípulo. Carisma e unção, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Os discípulos, Atos 13, 52, como Jorge foi nos narrando todos os versículos, capítulos e a dimensão da progressão, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Eu quero dizer para ti que há um novo gozo que vai ser derramado na tua vida. Eu sempre me coloco junto, né? Mas eu preciso confessar que eu, pela misericórdia de Deus, nunca perdi a alegria. Às vezes não estou dizendo que não é fácil e que não é complexo e difícil e tudo mais, como nós cantamos ontem, né? Desanimado ou perplexo, mas não abatido nem prostrado, nós permanecemos em pé e nós avançamos. Mas eu quero dizer para ti que eu continuo cheio de alegria em ser e fazer discípulos. E eu quero ver na minha vida e na tua vida esse transbordar da graça do Espírito Santo, dos dons, de sermos todos os dias cheios do Espírito e progredindo, avançando. O terceiro área é serviço, boas obras. 2 Timóteo 3, 17, depois das Escrituras, falando que é habilitado para que então nós sejamos homens e mulheres perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Não é somente caráter e vida, é o executar, o fazer, o conduzir, o implementar, o ser e fazer discípulo, a igreja na casa, o setor, né, como extensão disso, a congregação em cada localidade, o avanço da obra. Eu já contei para alguns aqui, usando o exemplo do Mike, que está na Suécia, quando ele foi ajudar... Acho que foi o teu guri, Kleber, que se converteu e o Mike estava ajudando ele e foi ministrar batismo no Espírito Santo e ele disse, pai, tu pode me ajudar? E eu disse, posso. Me senti todo importante. Ministramos ali sobre batismo e depois impusemos as mãos, ele foi cheio do Espírito. Quando o Michael trouxe o segundo discípulo, eu já estava me preparando, né? Vamos chamar os universitários aqui. Aí eu fiquei com um pincel na mão, porque ele disse, pai, não precisa. Eu já sei. Não precisa tu ministrar batismo no Espírito. Eu já sei. Já aprendi. Eu já olhei. Eu participei. Eu vi que é o que Jesus é que batiza. E agora eu impondo as mãos, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu junto contigo. Fica tranquilo, pai. Dessa vez não precisa. Eu disse, tem certeza? Eu queria tanto ser importante também. Mas como é precioso ensinar os discípulos a fazer. Efésios 2:10 fala que tu e eu somos uma obra de arte, um poema. É bem original ali, uma obra de arte. Tu e eu somos uma obra de arte, preparado em Cristo, para boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu confesso que eu viajei de novo na fantasia, olhando para essa congregação, imaginando as obras, as localidades, as pessoas, as cidades, as regiões, os países, que Deus vai nos catapultar em obediência em cada localidade, e tu e eu temos obras de antemão que Deus preparou.
O que eu te digo é do Senhor. É Ele falando isso. Abra teus olhos e teu coração para sonhar as obras de Deus na tua vida. Há um renovo, há um óleo, há uma cura, há uma alegria para uma retomada na presença do Senhor. Vai sonhando a graça dEle. Em quarto lugar, Henrique, essa palavra aqui é uma palavra do Sami, Ismael e Rita. O guri de vocês, que já é um baita homem, um dos pastores lá na Kungsbacka, ele ministrou lá entre os irmãos e depois ministrou agora no retiro de homens na Alemanha. Ele falou a respeito de 6 atitudes que eu como discípulo preciso ter em relação ao corpo. Eu pergunto, temos nós isso? Abertura de vida e transparência. Damos a nos conhecer. Desculpe fazer menção, não vou citar detalhe. Eu me lembro do Elias. Elias é um pouquinho mais velho que eu. Não muito, né? O Elias é um guri, né? Mas assim, quando eu fui entrar na faculdade e fazer vestibular, eu me aconselhei com ele, porque ele já era mestre em química, como engenheiro químico, então eu sempre olhei para ele assim, né? Depois nós entramos numa relação junto de discipulado. Elias, mesmo diácono entre nós, mais velho, ele se colocou, se disponibilizou para andar em um vínculo de relacionamento. E eu me lembro, ele abrindo a vida para mim. Coisas que desde a sua adolescência ele não tinha aberto, possivelmente para ninguém, a não ser para Raquel. E ali, ele começou uma vida de um andar em total abertura e transparência. E ali Deus curou, libertou, transformou. E eu fiquei pensando como um homem tão erudito, culto, professor universitário, um mestrado, doutorado, ele com esse coração de humildade, coração de abertura, coração de transparência, coração de discípulo. Louva a Deus na tua vida. Eu entendo que nas mutualidades, nas reciprocidades, na dependência do corpo, eu preciso dos meus irmãos. A minha arrogância, orgulho, independência foi sepultado nas águas do batismo, morreram com Cristo na cruz. Eu fui crucificado com Cristo, eu fui sepultado com Ele. E esse novo homem que se levanta é um discípulo humilde, manso, quebrantado, dependente do corpo de Cristo, dependente dos meus irmãos. Eu preciso do corpo de Cristo. Há uma submissão, há uma confiança. Me lembrei da Mari, do Nilcinho, está lá na Suécia. Logo mais vamos nos encontrar com os queridos lá. A Mari veio de um contexto muito difícil. Eu falo isso porque ela já testemunhou muitas vezes, não é segredo. Ela foi muito machucada, tanto na família dela, como depois, através das estruturas religiosas que eles passaram. A tal ponto do Nilson pensar em cometer suicídio e levando a família junto. Ele também já testemunhou isso várias vezes. Azaf e a Rosana estenderam as mãos e acolheram eles na casa que Moisés adotou e a igreja acolheu. Mas a Mari tinha uma necessidade da cura na paternidade dela. E a Marta e eu conseguimos avançar com eles até certo ponto. E a Marta dizia: John, eu não consigo entrar, eu não consigo cooperar, ajudar. Parece que tem uma parede fechada. E um dia nós entramos, me lembro até onde, no escritório, sentamos juntos e tivemos também entre nós, os dois casais, uma DR de discipulado. E dissemos: querida, a gente não consegue avançar mais. O que te falta? Deus quer trazer cura sobre a tua vida. E ali
a querida Mari desabou. Ela foi abrindo o coração. Nós fomos ministrando, chorando com ela. Me lembro, nós abraçando ela em amor. E o Nilson dando salto dessa altura de alegria. Yes, 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 né? Finalmente. Toda reserva, resistência, desconfiança, naquela tarde ou manhã, caíram por terra. E a Mari floresceu. Ela dizia: eu nunca vou cuidar de ninguém. E eu olhando para ela com um certo sorriso, disse: vai sim. Todos que estamos juntos, vai frutificar. E ela disse: não vou não. E disse: vai. O Senhor vai operar. Não é por força, não é por obrigação, é por amor. Quando você é curado, liberto, quando o teu olhar cruza com o olhar de Jesus, como Pedro cruzou, a vergonha, o medo cai por terra, a rejeição cai por terra, e você só lembra do olhar de Jesus, dizendo: pastoreia as minhas ovelhas. O próximo. O frutificar e gerar vidas é a minha prioridade. Está dentro do foco, do escopo da minha prioridade. Jesus falou: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vai ficar só. Tem muita gente muito viva para si próprio entre nós ainda. Sua própria agenda, suas próprias prioridades, seus próprios cuidados, suas próprias dificuldades. Eu não estou dizendo que não tem, mas o Senhor é maior. E Ele nos chama nessa manhã a nós morrermos para nós próprios, nossa vida de alma, nossas preocupações e ansiedades, nossas sobrecargas e dificuldades. O Senhor diz: vinde, eu quero te dar descanso. Foi uma palavra profética aqui que o irmão me deu. Descanso. Eu estou contigo, eu te dou a graça, a energia, a capacidade, a inteligência, poder e unção. Tudo eu te dou. Mas também o descanso no fazer a obra. Mas vem, para de lutar, para de tentar viver a vida da alma por ti só. Precisas morrer e vai frutificar. Você diz amém? Se alguém me ama, na continuidade, diz Jesus, siga-me. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali também estará meu servo. Jesus está fazendo discípulos até agora. Ele diz: eis que estou convosco, fazendo discípulos, ensinando, batizando, ensinando. Eu estou convosco. Então, aonde Ele está, eu vou estar. Ele está na multiplicação de milhares e milhões de pessoas ao redor deste mundo, e tu e eu somos parte desse projeto. Ainda estou numa zona de conforto e egoísmo, ou eu vivo de fato voltado para multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um? Levanta a tua mão comigo e profetiza, porque no mínimo é 30 por um, que o Senhor vai reproduzir na vida de cada um de nós. Vai tomando posse. 30, 60, por que não 100? Senhor, é tu que distribui a cada um de nós. Eu quero viver com essa prioridade. Em sexto lugar, creio que foi um Moisés que me ministrou essas palavras, e eu peguei para mim. Quais desses enganos, ou mentiras, ou sofismas ainda rege a minha mente? A primeira: eu não estou pronto ainda, tenho que esperar ser
maduro. Eu coloquei 2 exemplos. Marcos 5 fala do gadareno, que foi liberto de legião de demônios. E ali ele foi o primeiro evangelista em Decápolis, 10 cidades. Ele pediu: deixa eu seguir contigo. Jesus falou: não, vai, volta aos teus. E anuncia aos teus, ao teu oikos, aos teus relacionamentos, o que o Senhor fez contigo. E ele foi obediente. Ele saiu naquela região das 10 cidades. Quanto tempo depois? Imediatamente. A mulher samaritana de João 4, ela saiu correndo, e eu não posso me alongar aqui, mas é uma ironia, né? Que o evangelho é muito engraçado, porque aquela mulher que já estava quinto homem, vai correndo para a cidade e diz: encontrei um homem. E todas as esposas agarraram o seu. Diz que não seja o meu. E onde tu está? Tá, graças a Deus, vem para cá. Porque ela foi entrando na cidade. Encontrei um homem, distinto, diferente, sem segundas intenções, um homem santo. Quem pedir as águas da vida eu te darei, será uma fonte a jorrar. Ela entrou correndo, e muitos samaritanos vieram se convertendo. Outros depois se converteram pela palavra de Jesus. E o Jorge já falou aqui de Filipe, em Samaria. Depois colhe ainda fruto do testemunho daquela mulher samaritana na Samaria, em Damasco. Você diz amém? Não tem que esperar nada. Tu pode reclamar e dizer: eu não sei fazer a obra, é muito complexo. De Deus nós somos cooperadores, diz 1 Coríntios 3:9. Marcos 16:20 fala que eles partindo pregaram, e o Senhor cooperando com eles, com sinais, com prodígios e com maravilhas. Eu costumo dizer, a especialidade de Deus é fazer sinais, curas, milagres, transformações, batismo no Espírito Santo, operações do impossível. A minha e a tua praia, o nosso quadrado, é só fazer o possível. É abrir a boca, é andar pelas ruas, é impor as mãos. Quem faz o milagre é o Senhor. Quem impõe a mão é tu e eu. Quem ora é tu e eu. Quem responde a oração é o nosso Deus. Eu te convido para uma nova dimensão de experimentar o sobrenatural de Deus. Em terceiro lugar, a mentira que nós denunciamos aqui: ainda não é o tempo certo, não chegou a hora. João 4:23 vai dizer: já vem a hora e já chegou dos verdadeiros adoradores. Depois 34:35 vai dizer: vocês dizem que falta ainda 3-4 meses para a ceifa, já chegou. Erguei os olhos e veja, os campos já estão prontos. A minha comida, a minha bebida é fazer a obra daquele que me enviou, é realizar aquilo que Ele, o teu trabalho. Levanta teus olhos para começar a ver que há milhares de pessoas ao teu redor. E o Senhor vai te colocar em contato com elas. Cidades, povoados, lugares, regiões. O Senhor já disse, já chegou a hora. A última mentira: eu tenho que sentir algo especial, o toque de Deus para falar dele. Deus tem que falar comigo de uma forma extraordinária. Ele já falou: ide, fazei discípulos. Ele já falou na sua palavra: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se tu ainda precisa de um toque, me deixa fazer o seguinte, com todo cuidado, mas dá um beliscão no teu irmão do lado e diz: sinta agora o toque, o aperto de Deus, o beliscão do Espírito. Seja tocado. Dá-lhe com carinho.
Sétimo colocação, pergunta na nosso DR, na nossa discussão. Algumas causas. Eu só vou citá-los e paro em uma ou duas. Em cada uma delas eu te peço, no pós-retiro, arrependimento, confissão. Assim como a Tânia confessou diante de Deus e pediu perdão diante de Deus, mas também confessou diante da congregação. O considerar pão vil e não maná do céu, pão de anjo. O que Deus estava trazendo, eu preciso me arrepender, confessar, pedir perdão. E o Senhor me disse, tem mais gente por aí. Eu não vou nem apontar o nome, porque o Senhor vai me mostrando, às vezes, no rosto. Nós precisamos pedir perdão e restituir. E restituir significa, junto com arrependimento, produzir, pois, frutos dignos de sermos e fazermos discípulos. Falta de morrer para mim mesmo, já falamos. Quando eu ainda vivo para mim mesmo e não para a convergência do Senhor. Aqui em 2 Coríntios eu me lembro do A.B. Uber, há muitos anos nos falando que agora eu vivo, não mais para mim mesmo, e eu não considero ninguém mais segundo a carne, mas eu vivo para Cristo, que por mim morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim agora não olho mais para ninguém segundo a carne, mas eu tenho uma visão espiritual sobre cada pessoa, sobre cada discípulo, sobre cada obreiro. Aponta para a liderança. Oh Senhor, por favor, vai tocando, Senhor. A partir dessa Páscoa, tu e eu, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Este é o resumo do Evangelho. Agora eu e você, que fomos mortos com Cristo, ressuscitados com Ele, agora eu vivo para a centralidade do propósito eterno de Deus. Às vezes eu gostaria tanto de ficar mais tempo em casa. É uma certa ironia, eu amo ficar em casa. Dormir na minha cama 2, 3 noites seguidos é um luxo. Cuidar das plantinhas e do jardim, botar as coisas em ordem, chamar os discípulos e os filhos para um grill ali, acordar de manhã e poder dar café para a Martinha. Eu estou no céu, mas eu não vivo mais para mim mesmo. A minha agenda, meu tempo, meu horário, não sou eu mais que determino. Às vezes de uma viagem para outra eu vejo os netos crescendo, eu disse, ai Jesus, como é rápido, como cada momento tem que ser aproveitado. Mas eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para aquele que morreu e ressuscitou. E o seu projeto, o meu projeto é satisfazer aquele que me arregimentou. A minha vida de alma, mente, emoções, vontade, preciso morrer para isso. Tomando a cruz, como Jorge nos falou, de uma forma tão preciosa ontem. Não é os meus argumentos e pensamentos, não é os meus sentimentos, não é a minha vontade ou falta da vontade. Se eu não tenho vontade, Deus é poderoso para me dar o querer e o realizar. Senhor, vai tocando em cada um de nós. Eu quero ter o reino como prioridade, buscando o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E 2 Timóteo 2,4 vai dizer, aquele que é arregimentado no exército do Senhor, só tem um propósito, não pode ter outras coisas paralelas, é satisfazer aquele que o arregimentou. Sim,
Senhor, precisa haver uma nova seriedade, ao tempo alegria, privilégio. Eu estou, aleluia, no exército do Senhor, e eu quero dar a minha vida, a minha força, meus anos, a minha juventude, a minha adolescência, a minha maturidade, a minha minha terceira idade jovem aqui ainda, Senhor, por favor, para ti. Amém. Vamos obedecer. Os cuidados deste mundo, a fascinação e as riquezas e demais ambições não podem me distrair. Nem o trabalho, nem o carro, nem internet, nem mídias sociais, nem casa de campo, nem casa na praia, nem filhos, nem netos. Tem gente deixando de fazer discípulos por causa dos netos. Você precisa ter o coração dilatado, estou concluindo aqui, um coração dilatado, como fala em 2 Coríntios 6. Deixa eu fazer um exercício com um fórceps do Espírito. Faz assim comigo. Coração dilatado. Novas vidas, novos discípulos, novas cidades, novas localidades, novas igrejas. Vai dilatando o nosso coração. Vai dilatando. Você e eu não podemos ter um coração mesquinho, medíocre, fechado, avarento, guardado. Você precisa termos coração dilatado para abençoar. Às vezes nós usamos o mínimo de esforço, não o máximo. Já foi citado aqui ontem, acho que foi o César que concluiu a pequena meditação que ele fez, 1 Coríntios 15, 10, eu trabalho muito mais do que eles, não eu, mas a graça de Deus em mim. E Colossenses 1, 29, para esse alvo eu me esforço, eu me afadigo, eu me canso, mas segundo a energia em duplicação, em exponencial, eu faço isso na energia ao quadrado, e no dinamite do poder de Deus, que efetua eficazmente na minha vida. Se tu quiseres, levanta as tuas mãos comigo, e eu quero te plugar com a energia de Deus, num novo andar, cheio de energia, de cura, de libertação, em nome de Jesus, poder do alto para sermos e fazermos discípulos conectados, não só em 110 ou 220, mas nós vamos conectar em 380 aqui, aleluia Senhor, aleluia, vai tocando cada um de nós, poder do alto, o próprio Senhor nos enchendo com vigor, com energia, com alegria, com renovo, com prazer, com satisfação, com descanso, em nome de Jesus. Temos a agenda de Jesus. Eu olho para o João Nelson, ele nem sabe como ele me discipula. Esse Johnny. Temos a agenda de Jesus. Buscar e salvar o perdido. Quero concluir com Filipenses 3, 12 a 14. Pode passar para o próximo. Foi nos primeiros versículos que eu recebi do Erasmo, em 1978, julho. Tinha 19 anos. Naquele dia eu comecei a ser conquistado pelo propósito eterno de Deus, de ser e fazer. E até hoje eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu fiquei conquistado. Nada mais tem valor a não ser eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
ser conformado com Ele, a sua imagem e semelhança, transbordar do Espírito, multiplicar da graça e das boas obras, sermos um povo distinguido nas boas obras, não só com os irmãos da fé, mas para com todos. Ao longo dessa caminhada, muitas vezes eu tive que fazer isso depois. Uma coisa eu faço, porque eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: eu deixo as coisas para trás. Tristezas, decepções, frustrações, temores, medos, enfermidades, crises, derrotas, quedas, mágoa que tenta vir, ressentimento que tenta se instalar, falta de perdão que tenta vir. Senhor, eu vou deixando essas coisas todas, cansaço, sobrecarga, interrogações. Senhor, eu vou deixando essas coisas para trás. Eu quero avançar para a frente, para o muito mais que Deus tem para cada um de nós. Vamos nos colocar em pé. Vai te estendendo comigo para o novo de Deus. E nesses dias, vai deixando para trás aquilo que de alguma maneira tem sido uma âncora, impedindo o teu avançar, teu recomeçar. Nesse dia, é uma conversa. Jesus, pelo Espírito e da Palavra, contigo. E ao sairmos daqui para o nosso almoço e voltarmos logo mais à tarde na grande finale, e no pós-retiro amanhã, e na noite amanhã, você com a tua esposa, você com teu marido, com teus filhos, com teus pais, com os discipuladores, com os pais espirituais, você vai colocando esse checklist, e você vai rendendo ao Senhor. Senhor, diante de ti, eu não tenho desculpas, justificativas, argumentos para não ser e fazer discípulos em todas as nações. Me perdoa, Senhor, cura meu interior, renova a nossa alegria. E aí pode vir uma pergunta: e quanto a esse, Senhor? O João ali, o que vai ser dele? O Jesus volta para ti e diz: quanto a este, deixa ele comigo. Quanto a ti, segue-me. Segue-me até o final. Eu te abençoo com muito carinho.